Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos à nossa prova número 6 aqui, parte 1 e 2 do mini curso preparatório do exame da ordem, não é não? Olha só, pessoal, aqui estávamos vendo a primeira instância do julgamento dos processos ético-disciplinares, eles começam no Tribunal de Ética e Disciplina. Ele é a primeira instância, né, dos processos ético-disciplinares. O que acontece é que as subseções, se elas estiverem acima de 100 advogados, elas podem instruir o processo ético-disciplinar para começar no Tribunal de Ética e Disciplina. E se você perder no Tribunal de Ética e Disciplina, recurso para o próprio Conselho Seccional. Lembrando isso, né? A primeira instância é o Tribunal de Ética e Disciplina, mas as subseções elas podem instruir o processo para o Tribunal de Ética e Disciplina. Lembrando que acima de 100 advogados também tem três comissões obrigatórias: Comissão de Direitos Humanos, Exame de Ordem e Orçamento e Contas. Tá bem, pessoal? Também temos aqui o nosso prosseguimento do conteúdo, né? Falando sobre brasileiros natos e naturalizados e sobre você poder advogar. É o estrangeiro no Brasil, pessoal. Para advogar, ele tem que prestar o exame da ordem. Agora, para ser conselheiro ou assessor, aqui dentro do nosso país sobre as leis do país dele, ele não precisa prestar o exame da ordem. Acontece que o Conselho Seccional respectivo tem que autorizar que ele seja assessor ou consultor jurídico sobre as leis do país dele, tá bom? Brasileiro, pessoal, para ser tanto advogado, consultor ou assessor, tem que ter aprovação no exame da ordem, tá? Isso aqui é muito importante. Estrangeiro não, para ser consultor e assessor, basta que tenha autorização do Conselho Seccional, né, sobre as leis do país dele. É só você imaginar aí um grande advogado famoso de um para outro país, que vem para o Brasil aqui dar umas instruções no estado de São Paulo ali sobre algumas situações relacionadas com o comércio exterior. Ele vai lá, vai ser assessor consultor, o Conselho Seccional do Estado de São Paulo autoriza que ele faça esse trabalho e tá tudo certo, pessoal. Não tem problema nenhum. Não precisa prestar o exame da ordem para ser assessor e consultor jurídico sobre as leis relacionadas com o país dele. Tá? Só imaginar ver um cara lá de fora dar uma palestra aqui no Brasil, por exemplo. Tá bom? Beleza, gente? Maravilha. Vamos lá, continuando aqui. Olha só, temos nesse casinho aqui o brasileiro, né, pessoal, ele tem alguns direitos, assim como os portugueses de Portugal, né? Existe algum tratado de reciprocidade, não me recordo se são todos eles que estão em vigor ainda, mas se existir um tratado de reciprocidade entre o Brasil e outro país, pessoal, o brasileiro, por exemplo, ele pode votar lá em Portugal e o português pode votar aqui dentro do Brasil. Tá, isso se houver esse tratado de reciprocidade. Os brasileiros, pessoal, podem ser natos e naturalizados. Naturalizado é aquele que ficar aqui no Brasil por mais de 15 anos, é ato vinculado. Se você é um estrangeiro que está aqui dentro do Brasil e ficou aqui por 15 anos, você pode ser um russo, um chinês, cumpriu os requisitos, por 15 anos aqui no Brasil, cumpriu. Ah, beleza. Lembrando que não precisa ser ininterrupto, tá? Basta que não tenha um. Você não pode ficar 4 anos aqui, 3 lá, 3 aqui, 2 lá. Não, você pode ficar aqui, vai. Ficou aqui 3 anos, foi um mês para lá, voltou, ficou mais 7 anos aqui, foi um mês para lá. Aí pode dar os 15 anos aqui. Pode ter um pouco de interrupção. Se isso acontecer, ato vinculado do Estado, pessoal, ele é obrigado a conceder a nacionalidade brasileira para você. Isso é o brasileiro naturalizado. Se for o português de Portugal, pessoal, é um ano. Desculpa. Se for as pessoas estrangeiras de países originários de língua portuguesa, Moçambique, por exemplo, África, ou República Dominicana, acho que também é língua portuguesa, não me recordo completamente. Tá, mas se for de outros países com origem de língua portuguesa, aí, para se tornar brasileiro naturalizado, basta que você fique aqui por apenas um ano. E em outros casos, né, ato discricionário do Estado, é 4 anos. Ficou aqui 4 anos, né, cumpriu alguns requisitos ali, você pode pedir a nacionalidade brasileira, né? Você tem um filho aqui, você faz um curso superior aqui, alguma coisa nesse sentido, a pessoa pode se tornar brasileiro naturalizado com algumas condições sendo cumpridas. Não, mas não é ato vinculado, o Estado ele vai escolher se vai dar ou não essa nacionalidade para você em 15 anos. O 444, pessoal, uma menção aqui sobre os legitimados para a propositura do controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Tá, esse é o 444, quatro meses, quatro pessoas e quatro entidades. Isso aqui é de acordo com a Constituição Federal, mas nos estados, nota, pessoal, que na relação de legitimados para propor uma ação de controle de constitucionalidade nos estados, o Conselho Seccional da OAB ele pode fazer parte. Olha, ele pode fazer uma ADI, né, sobre uma lei estadual no Tribunal de Justiça sobre o desrespeito à Constituição do Estado. É diferente da Constituição Federal. Na Constituição Federal nós temos um rol, 444. Conselho Federal da OAB, Confederação Sindical, entidade de classe de âmbito nacional. Esses são os representantes aqui que podem fazer uma ação diretamente no Supremo. O Conselho Seccional não está nesse rol, mas ele pode estar no rol dos estados. O estado, cada estado, ele pode reproduzir aquilo que é interessante para ele como legitimado para fazer uma ADI no próprio Tribunal de Justiça para alguma lei estadual que esteja desrespeitando a Constituição do Estado. Por exemplo, poderia colocar aqui um legitimado como sendo prefeito, sindicato. Tá, aqui no caso da Constituição Federal, não, aqui não tem prefeito e sindicato, aqui tem confederação sindical e governador e presidente da República. Mas no Estado pode ser que tenha, né, o próprio Conselho Seccional, o Ministério Público, por exemplo. Aqui não é Ministério Público, aqui é Procurador-Geral da República. Olha só, não é nem Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral da República. Aqui poderia ter Procurador-Geral de Justiça. Tá bem? Então, os legitimados para propor uma ação do controle de constitucionalidade nos estados, ele é diferente, pessoal, do caso da Constituição Federal. Não é uma norma de reprodução obrigatória, tá?
Mas tem que lembrar que tem que ter pelo menos um a mais, tá? Não pode ser, desculpa, tem que ser pelo menos mais de um. Não pode ter um único legitimado para fazer uma ação de controle de constitucionalidade. A única exigência é essa, que seja mais de um. Aqui também temos, olha só, o que o Conselho Seccional faz, pessoal. Ele cuida do valor da anuidade, né? A tabela também de cobrança de honorários também fica a cargo do Conselho Seccional. Ele faz a DI estadual, ele define as roupas que você vai utilizar. Um estado muito quente, por exemplo, permite ali que o advogado use uma bermuda e uma camisa de manga curta, tá? É possível que isso aconteça em alguns estados que não tem ar-condicionado em todos os estabelecimentos, todos os órgãos do Poder Judiciário. O Conselho Seccional também faz mandado de segurança coletivo sem autorização dos seus filiados, tá? Desde que seja, obviamente, buscando o interesse comum, tá bom? É possível mandado de segurança coletivo por parte do Conselho Seccional sem autorização dos advogados que compõem ali. Por exemplo, aqui no Estado de São Paulo, o Conselho Seccional do Estado de São Paulo pode fazer uma mandado de segurança em favor de todos os advogados do Estado de São Paulo. Sobre retirar autos, mesmo sem procuração, é possível? Sim, desde que não seja caso de segredo de justiça, desde que você não tenha é, algum tipo de processo que tenha autos de difícil restauração, e também quando você já foi intimado, se você já foi intimado um dia para devolver um processo, pessoal, e você não devolveu, aí depois, se você acabou sendo devolvido, né, o processo, aí você também não pode retirar autos sem procuração, tá bom? Então, se for segredo de justiça, autos de difícil restauração, e se você já foi intimado para devolver o processo um dia, você não pode levar novamente. Isso quando tiver prazo em comum também, né, pessoal? Só que hoje em dia é tudo digital, mas o contrário, prazo em comum você também não pode retirar. Né? O prazo comum de 5 dias para as partes recorrer. Aí você vai lá e pega o processo, fica com 5 dias em casa, aí você devolve no último dia. Como é que a outra parte vai pegar o processo para se defender? Não tem como, né? Não faz sentido nenhum. Tá bom? Gente, olha só, para ser presidente na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, somente 2 anos. Tá? 2 anos em cada mandato ou em cada legislatura. Muito importante tomar cuidado com isso daqui. Por quê? Porque na mesma legislatura você não pode se reeleger, mas em legislaturas diferentes você pode. Imagina que você chega no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e perca as eleições para ser presidente da Câmara. Perdeu? Beleza, pode concorrer de novo? Pode concorrer de novo dentro dos 4 anos. Aí você ganha, presidente da Câmara dos Deputados, aí você deixa de ser, no caso, deputado federal, o povo vota em você e você tem de novo condições de concorrer às eleições para ser presidente da Câmara dos Deputados. Olha só, você foi reeleito? Foi. Você acabou de falar que não pode ser reeleito. Eu disse que não pode ser reeleito na mesma legislatura, mas em legislaturas diferentes você pode ser reeleito, sim, presidente da Câmara dos Deputados ou presidente do Senado Federal. Tá bom, pessoal? Basta que você consiga vencer de novo as eleições, né? Que são aquelas eleições votadas pelo povo. Sobre a perda do objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, pessoal. Se você faz uma lei atacando medida provisória, essa medida provisória ela vai valer 60 mais 60, né? Se você ataca essa medida provisória e ela não for aprovada em lei, se ela não for convertida em lei ordinária, então a sua ADI ela deixa de ter razão de existir. Porque a ADI era justamente para atacar essa medida provisória. Só que a medida provisória deixou de existir. Então, para que a ADI vai continuar? A ADI perde o objeto. É a perda superveniente da força da ADI. Agora, se você fizer uma ADI contra a medida provisória e ela for convertida em lei ordinária, aí quando ela é convertida em lei ordinária, pessoal, aí ela precisa que a ADI, que a ataque, deva ser editada, deve ser alterada. Você tem que alterar o conteúdo da ação direta de inconstitucionalidade. Por que, Rafael? Porque agora você não está mais atacando uma ADI, né? Você está atacando uma lei ordinária. Gente, habeas data, existe habeas data para que você conheça uma informação sobre a sua pessoa, corrija ou complemente um dado sobre a sua pessoa. É sobre situações personalíssimas, é você, não é sobre a sua família. Informações sobre a sua família não cabe habeas data, tá bom? Habeas corpus é um outro remédio constitucional e o mandado de segurança também. O mandado de segurança é para que você conheça informações sobre outras pessoas, por exemplo, a sua família, talvez, e até os custos de um curso que foi ali bancando, né, os servidores públicos. Tá bem, pessoal? Outra coisa interessante aqui, nós também temos as normas de eficácia plena contida e limitada dentro da Constituição Federal. Todas são padrão de controle de constitucionalidade. Significa que quando algo for votado dentro do Congresso Nacional, pessoal, esse algo tem que respeitar as normas de eficácia plena, contida e limitada. Lá, eu costumo dizer que a norma de eficácia contida é a norma de eficácia restringível. É aquela que você pode exercer qualquer ofício ou profissão, mas se vier uma lei e restringir um pouco esse seu direito, você tem que fazer, por exemplo, o exame da ordem. Então, o Estatuto da OAB ele exige que você faça uma prova. Você pode, assim, no Brasil, exercer qualquer ofício ou profissão. Você pode ter uma empresa que você cria o nome do cargo que você quiser. Ah, vai ser o chefe de setores de entretenimento, chefe do setor desportivo, chefe de marketing, mind maker, blá blá blá. Você coloca o nome que você quiser. É à vontade. Você pode ser coach, você pode ser tudo que você quiser no Brasil. Só que se vier uma lei e dizer que você tem que cumprir alguns requisitos para ser aquela profissão, igual no caso do exame da ordem, aí você precisa cumprir esse requisito. Por exemplo, no caso de coach, qualquer um pode ser coach, mas e se vier uma lei dizendo, né? Vamos supor que a entidade uma entidade de representação de representantes dos psicólogos, eles exigem que tenha uma qualificação específica ali para que a pessoa possa dar palestras de coach, tá? Que é formação em psicologia. Se isso acontecer, não vai ter mais coach, né, pessoal? Eles vão ter que fazer o quê? Formação em psicologia, tá bom? Beleza, gente? Então, a eficácia plena, contida e limitada.
certo? São as forças que nós temos aí. Aqui foi uma comparação, pessoal, entre o caráter subsidiário do mandado de segurança e da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Caráter subsidiário, né? Se não couber habeas data e habeas corpus, cabe mandado de segurança. Se não couber ADI e ADC, cabe a DPF. E também é interessante lembrar que o mandado de injunção ele ataca a lacuna legislativa, assim como a ADI por omissão também ataca a lacuna legislativa. A diferença é que no mandado de injunção qualquer pessoa pode fazer, porque é aqui, né, o caso do controle difuso, que seja, né? Qualquer um de nós podemos lutar pelos nossos direitos. Agora aqui não. Aqui é o 444 que vai fazer uma DI dizendo que não tem uma lei sobre o tal assunto. Aqui é uma situação abstrata, aqui é uma situação concreta, né? O mandado de injunção feito para você buscar um direito seu. Se esse direito ele não existe, pessoal, o Estado ele vai dar um jeito de você utilizar esse direito por meio de uma outra legislação, como por exemplo os servidores públicos que lutaram pelo direito de greve. Posição concretista do Estado. Sobre intervenção federal, pessoal, é possível intervenção federal se houver desrespeito à lei federal, o Procurador-Geral da República que se manifesta. Se houver desrespeito a decisões judiciais, existe requisição do STF, do STJ e do TSE. Quando um poder legislativo ou executivo ele está sofrendo uma coação, né, o poder coacto, ele pede também intervenção e quando a dívida fundada do ente federativo não for paga por 2 vezes consecutivas. Lembrando que a União nunca pode intervir no município, pessoal, nem se esse município estiver buscando estado de secessão, tá bom? Aí o estado que dá um jeito de intervir, ou outra coisa acontece. Gente, importante que também, né, a ADI, que ataca uma lei X, pessoal, se a ADI dizer que a lei X não presta, e aí, será que alguém pode fazer depois uma lei Y com conteúdo idêntico à lei X? A resposta é sim, né, pessoal? Se o STF dizer que a lei não presta, é possível que amanhã você faça uma lei igual? Sim. Por quê? Porque o STF ele não vincula a função legiferante dos poderes. Também, pessoal, interessante aqui também sobre intervenção, né? Olha só, ADI interventiva. Então você tem aqui o 444 podendo fazer ação diretamente no Supremo para proteger o quê? A Constituição Federal. Você tem aqui o Conselho Seccional também, que no caso seria o Conselho Federal da OAB também, se fosse aqui em cima, podendo fazer uma ação direta no TJ para proteger a Constituição Estadual. Tá? Imagina que a mesma lei estadual ela seja objeto de uma ADI estadual e de uma ADI federal. O que, que vai acontecer? Se o TJ, pessoal, ele disser que a lei não presta, note que a lei não presta de acordo com a Constituição do Estado, mas talvez, né, ela ainda preste com relação à Constituição Federal. Então acontece, pessoal. Então, por isso que se o STF julgar primeiramente, é melhor. O STF ele julga primeiro, porque se o STF falar que a lei não presta, pessoal, é porque a lei estadual não está de acordo com a Constituição Federal. Então, mesmo se a lei estiver de acordo com a Constituição do Estado, ela tem que deixar de existir, tá bom? Agora, se o STF diz que a lei presta, o STF falou, não, essa lei estadual está de acordo com a Constituição Federal. Mas ainda assim o TJ pode falar assim, tudo bem, mas acontece que ela não está de acordo com a Constituição do Estado. Porque o Estado, pessoal, ele tem, muito embora normas de reprodução obrigatória, algumas normas não são de reprodução obrigatória. Então, você pode ter previsões na Constituição do Estado que sejam diferentes das previsões da Constituição Federal. Então, olha só, se o STF dizer que a lei X ela não está de acordo com a Constituição Federal, acabou. Não adianta nem o TJ julgar, porque essa lei federal, se a lei estadual não está de acordo com a Constituição Federal, não tem que existir. Beleza. Agora, se o STF dizer, falou assim, não, está de acordo com a Constituição Federal, sim. Ainda assim, o TJ pode julgar, por quê? Porque talvez não esteja de acordo com a Constituição do Estado. Tá bem? Beleza, gente? Maravilha, simples e fácil, como tudo na língua portuguesa. Importante lembrar, pessoal, que nas ações do controle de constitucionalidade temos os legitimados, que é o 444, tem o amigo da corte, que é aquele que entende muito sobre o assunto, tem a modulação dos efeitos temporais do controle de constitucionalidade, a modulação dos efeitos temporais, o que que é? 2/3, né? Você muda de efeito ex tunc para efeito ex nunc, tá? Você troca a regra do controle de constitucionalidade e você vai para a exceção, que é efeito ex nunc, só a partir de agora que a lei não vale mais. Temos também a logística do arrastamento, efeito de arrastamento, sequência, né, ou atração. Você faz ali o pedido de declaração de inconstitucionalidade do artigo, por exemplo, 137 da Lei X. Só que para dizer que aquele artigo não está de acordo com a Constituição, automaticamente você vai como consequência, como atração, você acaba dizendo que outros artigos também não prestam. Aquele artigo, então se o 137 não presta, então também não presta o 121, 122 e 123. Né? É a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento. Inconstitucionalidade por arrastamento. Tá bom, gente? A Constituição Federal aqui também, lembrando, pessoal, ela está na reta da União, né? A Constituição do Estado na reta dos Estados e a Lei Orgânica Municipal na reta dos municípios. Tá? Os bens da administração pública são todos impenhoráveis, imprescritíveis e inalienáveis, tá bom? Então você não pode usucapi-los. Se você ficar muito tempo numa casa da prefeitura abandonada, você não terá direito de usucapir aquilo, de pegar aquela propriedade para si. Isso não existe, tá bom? Temos aqui também, pessoal, só continuando, né? Os bens de uso comum do povo são rios, praças e praias, tá bom? São impenhoráveis, imprescritíveis e inalienáveis. Se você quer ficar muito tempo ali vendendo coco ali numa praia específica, aquele lote não vai ser seu. Eu que usei muito tempo esse lote aqui, esse 20 por 20 aqui, eu que fiquei vendendo coco aqui muito tempo.
Eu coloquei umas barraquinhas aqui, agora eu vou construir uma casa aqui. Não, não pode. Não pode. Aquela propriedade não é sua. A praia é bem de uso comum do povo. Tá bem, pessoal? Impenhorável, imprescritível e inalienável. Os bens especiais são aqueles que têm destinação específica. Aqui você pode pensar em biblioteca, gabinete do juiz, são impenhoráveis, imprescritíveis também e inalienáveis. Tá bom? E os bens dominicais, pessoal. Os bens dominicais eles podem ser vendidos, tá? Que são alienáveis, mas também não prescrevem e você também não pode penhorar os bens dominicais. Ele perdeu a destinação específica. Imagina uma biblioteca. Aqui em Votuporanga, por exemplo, nós temos uma biblioteca que alterou o lugar. Então, o antigo lote dela, o antigo imóvel, não tem mais a destinação específica de ser uma biblioteca. Mas ele perdeu o quê? A afetação da destinação do bem em si. Tá? Essa desafetação ela pode ser expressa porque escreveu no papel, tácita porque caiu um meteoro no lugar, explodiu tudo e não tem mais como você usar aquilo como biblioteca. Seja como for, ainda assim aquele lote ele não, ele é imprescritível e impenhorável, mas ele pode ser alienado. É possível vender um imóvel da administração pública. Tá bom, gente? Situações interessantes aqui com a ausência de contraditório e ampla defesa, tá? Caso a súmula vinculante número 3, que o Tribunal de Contas ele diz que não tem como pagar a sua aposentadoria. Essa situação específica não tem contraditório e ampla defesa, não tem o que fazer. Tá bem? Inquérito policial também não tem contraditório e ampla defesa, e no caso também de intervenção provisória nas concessões também não tem contraditório e ampla defesa, previamente, obviamente. Tá? Se a sua concessão, se a sua pessoa jurídica de direito privado está ali recapeando as ruas, mas estragando as calçadas das casas dos cidadãos daquele município, o Estado ele vem tirar a sua gestão e coloca um servidor para gerir aquela prestação de serviço público. Não tem contraditório com relação a isso. Essa, imiscu... essa, essa emissão provisória, essa intervenção na concessão não tem contraditório prévio. Só que, obviamente, que você vai ter um procedimento. Se você perder, caducou o seu contrato, caducidade do contrato. Agora, se você vencer, você volta a gerir a sua concessão de serviço público. Tá bom, gente? Beleza? Muito importante essa linha de raciocínio. Tá bom? Olha só, a gente também, a administração pública, ela busca o bem comum, né, independentemente da vontade particular, mas como é que ela faz isso? Por conta dos seus poderes, né, poder hierárquico, disciplinar, poder de polícia e poder normativo. Olha só, poder hierárquico, a punição. Né, a punição não existe na hierarquia. A gente pensa que hierarquia está relacionada com punição, mas não. As punições ficam a cargo do poder disciplinar e do poder de polícia. A diferença entre poder de polícia e poder disciplinar é o vínculo, né? Quando você é fiscalizado e punido pela polícia, por exemplo, você não tem vínculo com a administração pública. Então, por isso que o poder de polícia é sem vínculo. Agora, se você tem um processo de licitação, se você vende pastéis na feira, é porque o Estado permitiu que você fizesse isso daí, se você tem vínculo, aí você vai ser punido pelo poder disciplinar, tá bom? A diferença também de taxa, pessoal, tem taxa de poder de polícia e taxa de serviço público. A taxa de arrecadação de lixo, né, é diferente de taxa ali do poder de polícia, como por exemplo a concessão de CNH, né, a CNH ou porte de arma. Lembrando que no poder de polícia, pessoal, no poder de polícia é auto-executável, é imperativo e coercivo. O Estado ele faz e obriga você a respeitar o que tem que ser respeitado. Tá bem, gente? Importante também temos as fases do poder de polícia aqui, ó. A lei, ela cria o Código de Trânsito Brasileiro. Aí nós temos a parte da concessão dos benefícios, como por exemplo o CNH, que pode ser delegado para particular, é a prova em si, né, feita ali nos estabelecimentos específicos, e também a fiscalização, que é radar, eventuais radares, né, que a fiscalização acontece desse modo. E a punição, a punição volta para o Estado. Então, as extremidades do poder de polícia é só o Estado que faz. Agora, o centro aqui pode ser, sim, delegado para um particular. Se bem que hoje em dia quase ninguém está usando mais agora as localidades em que tem assim, o estudo para tirar carta, né? As autoescolas. Gente, aqui, olha só a demonstração que o Tribunal de Contas ele não faz parte do Poder Judiciário, tá, gente? O Tribunal de Contas ele auxilia o Legislativo nas contas, mas ele não faz parte do Poder Judiciário. Tá bom? Esse é o Tribunal de Contas da União. Lembrando que o parecer dele, se não aprovar o que o Executivo fez, o Tribunal de Contas pode derrubar por meio de. Desculpa, o Legislativo pode derrubar por meio de 2/3. O Tribunal de Contas não susta contratos administrativos de imediato, que acontece com o Legislativo, o Congresso Nacional faz isso, ou o Executivo, né? Se ninguém fizer nada por muito tempo, aí o Tribunal de Contas vai lá, ele pode sustar os contratos administrativos, então, só reiterando, não é automático, né, o fim do contrato. Sobre as concessões, se você vencer uma licitação, não tem caráter de exclusividade. No direito tributário, quando você não tem dinheiro para pagar todo mundo, você não paga primeiro os impostos da União, você paga aquele que estiver prescrevendo primeiro. Tá? Em regra, você paga primeiro contribuição de melhoria, taxas e impostos. Ou aquilo que estiver primeiro prescrevendo. Tá bom? Os impostos não têm prioridade no recebimento dos valores. Também temos aqui ó, os impostos diferentes, a qual vai prescrever primeiro, né? Quem irá prescrever primeiro? Aí eu vou ver se eu vou pagar o imposto do Estado, se eu vou pagar o imposto da União, se eu vou pagar o imposto municipal, tá bom? Quem que prescreve primeiro? Eu vou ver quem prescreve primeiro e aí eu pago. Não é prioridade para recebimento, né? Os impostos da União, não.
Beleza, gente? Sobre a linha de tempo do processo tributário e hipótese de incidência, fato que gera obrigação tributária, prazo da credencial de 5 anos, constituiu o crédito tributário? Sim, beleza. Então você faz o quê? Extingue o crédito tributário com pagamento ou com uma compensação tributária, ou você pede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com parcelamento, por exemplo. Aí, ali nós temos a certidão da dívida ativa, e após a certidão da dívida ativa, aí sim o prazo de 5 anos para cobrar. Iniciou a execução, você vendeu seus bens, necessariamente você está fraudando a execução? Resposta negativa, pessoal. Só existe fraude de execução se você vender os seus bens e não deixar um bem suficiente para pagamento da sua dívida, tá, pessoal? Se você vender os bens e sobrar ali dinheiro para saldar o passivo, então, consequentemente, não há que se falar em fraude à execução. Vamos ver se ficou alguma coisa sem menção aqui, pessoal. Nessa aulinha tivemos aqui que o bacharel não pode advogar, já foi mencionado isso daqui. No Brasil, tem que fazer prova, mesmo para ser assessor ou consultor jurídico e para advogar. Renúncia com novos advogados, né, pessoal? É possível que você saia antes dos 10 dias. O Conselho Seccional tem as suas atribuições. Retirar autos mesmo sem procuração foi mencionado aqui. Depor sem revelar fatos ligados ao sigilo profissional, né? Se você for autorizado pelo seu cliente a falar em juízo, pessoal, você tem direito de falar, mas você não é obrigado a falar. Você pode escolher não falar nada a respeito do assunto. Sobre as punições, né, pessoal, sobre censura, suspensão e exclusão, né, lembrando, a exclusão no caso de fraudar requisitos para inscrição como advogado, inidoneidade moral declarada por 2/3 e, no caso, crime infamante. No caso de suspensão, é fraudar lei, reter autos, ineptos profissional e conduta incompatível e qualquer coisa relacionada com dinheiro, menos o pagamento da anuidade. Esse não vai suspender você no exercício da advocacia. Tá bem, gente? Maravilha. Lembrando que procuração com modelos especiais é importante, sim, né, para acessar autos de processos em segredo de justiça, mesmo se for seu melhor amigo. Prazo para presidir a Câmara e o Senado, naturalização, a ADI perdendo objeto, também falamos sobre mandado de junção. Imunidade parlamentar, acabei não comentando, pessoal. Imunidade parlamentar temos aqui a material, que é opiniões, palavras e votos em todo o território nacional, salvo para com o vereador, que é somente na circunscrição que ele exerce o mandato dele. Imunidade formal, prisão em processo, né? Pode receber a denúncia, mas tem que comunicar a casa respectiva para verificar se ela quer suspender ou não o processo. Certo? Bom, sobre intervenção já falamos bastante, eficácia das normas constitucionais, todas elas servem de padrão de controle de constitucionalidade. Sobre caso iniciador e caso revisor, é o processo legislativo, né? A votação se começa na Câmara, vai para o Senado, se houver alterações substanciais, volta para o Senado, do contrário, vai direto para o chefe do Executivo para que ele sancione ou vete. Aqui também temos a ADI por arrastamento, por sequencial, né, ou por atração também. Amigo da corte, pessoal, é importante lembrar, modulação dos efeitos temporais, 2/3, foi mencionado isso por nós aqui no nosso resuminho. Também vimos aqui os tributos, a isenção de COFINS, pessoal, lei específica a determinado setor, interpretação sempre literal, né? Se houver condições, a isenção não pode acabar discricionariamente, tem que ser por meio de lei. Somente a lei pode conceder exclusão, suspensão e extinção. Obrigações acessórias não são alcançadas pela isenção, tá bem? Importante também sobre algumas convenções que a gente não tem certeza se foram ratificadas pelo Brasil. Muita situação nesse sentido, pessoal, é difícil da gente lembrar todos os casos das convenções que foram ou não foram ratificadas pelo Brasil. Tá bem? Então temos aqui algumas situações interessantes, né, sobre o Tribunal Permanente de Revisão também, que ele vai ali auxiliar dentro aqui do Mercosul, eventuais conflitos que existam ali entre o Brasil e a Argentina. Temos a mediação, a conciliação, bons ofícios e a negociação, tá bom? Esses são os nomes das formas de resolução de conflitos. A mediação, propostas, né? Conciliação, proposta no tratado. Bons ofícios, bons modos, é só uma conversa. E negociação, ali alguém, né, vai lá tentar juntar os dois. Mas, gente, Foco, Força e Fé é fácil depois de muito estudo, essa prova número 6, bastante coisa, pessoal, extremamente importante essa revisãozinha. Vamos que vamos, Foco, Força e Fé.